O Frei falando em remédio me faz lembrar um período que me assustou bastante, que foi o período da pandemia. Não Uhum, pela pandemia em si, eu não me preocupei tanto com a questão aí que a mídia dizia o mundo ia uhum, acabar, basicamente é o que eles diziam, mas o que me uhum. assustou foi a capacidade de controle que os É, governos mundo afora demonstraram, né? Inclusive uhum, impondo. Depois eles disseram que ninguém foi obrigado a nada, que ninguém foi obrigado a uhum, utilizar o mRNA, independentemente uhum, se isso aí teve efeito ou não, né? Porque se o Frei quiser dar uhum. opinião sobre isso também, tudo bem. Mas assim, o que eu gostaria que o Frei comentasse é sobre essa organização que se mostrou quase que, na minha visão, um treinamento para algo que pode Uhum. vir mais adiante de uma maneira muito mais pesada, aparentemente. Sim, de fato é um treinamento e, de fato, tudo isso que eles fizeram está baseado num princípio. O princípio é o seguinte: vamos ver o poder da propaganda, vamos analisar o poder da nossa propaganda, vamos analisar também até que ponto as pessoas aderem a alguma coisa que nós divulgamos, mesmo que não seja comprovado. E vamos ver até que ponto também nós podemos fazer com que as pessoas estejam sob um controle total, a ponto de nós dizermos: olha, agora nós não podemos fazer isso, nós não podemos sair de casa, nós não podemos ir no restaurante por conta dessa situação. E, claro que se isso fosse uma coisa que realmente tivesse sentido, até a gente poderia compreender. Mas qual, qual é o sentido de você apresentar para o mundo inteiro uma situação de tanto pânico, em contrapartida, sem ter um embasamento ou sem ter algo que prove aquela situação ou que aquele procedimento seria o mais eficaz? Né? Então, quer dizer, por isso que tudo isso foi muito questionado. Né? Então, nós também percebemos que isso daí faz parte de um processo para que se chegue a esse controle total da população. E é isso que diz também a Bíblia, né, com relação a essa questão do número da besta, né, que é algo que é também muito explorado, que as pessoas procuram entender o que é isso. O que é o número da besta? Então, o Apocalipse diz que o número da besta é o número de um homem. Então, muitas vezes as pessoas procuraram entender na história, olha, o nome desse homem forma, nos algarismos romanos, a soma que vai dar 666, por exemplo. Mas não é isso. Isso aí é uma maneira errada de pensar. O número do homem é no sentido assim, que o número de Deus é o 7, que é o número da perfeição. E o número do homem é o 6, porque o homem foi criado no sexto dia. Entretanto, em todas as coisas existe uma tríplice dimensão. Então, por exemplo, na natureza, você tem três dimensões, ou você pode também dizer que nós temos um plano material, um plano espiritual e um plano psicológico. Então, sempre nós vamos encontrar três dimensões em cada coisa. Então, quando a gente fala em 666, nós estamos falando nos termos de encontrarmos no mundo de hoje uma civilização completamente baseada no homem. Então, na verdade, é isso que o Apocalipse quer dizer de maneira simbólica com relação ao 666. E considera. Então, Assim, pode terminar, então por favor. quer dizer que é uma coisa simbólica no sentido assim, de que tudo é baseado no homem, ou seja, uma sociedade que sai do homem para o homem, que não tem um objetivo em Deus, que não encontra uma referência em Deus, que não tem como até os pagãos, não só os cristãos, mas até os pagãos, desde o começo do mundo, diziam: olha, em primeiro lugar Deus, depois vem o homem é a serviço de Deus. Então, isso se inverte e na lógica do anticristo, na lógica desse 666, é Deus ou todas as coisas que estão a serviço do homem.
É mais ou menos isso que Kant já trazia no século XVIII e que agora se apresenta de forma consumada. É que aquilo que vai sair desse imanentismo. Imanentismo seria isso. Quer dizer que o homem é que projeta dentro dele uma religião, projeta sentimentos, projeta intenções, mas nada pode vir acima do homem, como alguma coisa que se impõe ao homem, como uma revelação divina. Então, essa é a marca da besta, e a marca do diabo é a marca também do anticristo. Então, toda a civilização moderna está baseada nisso. E nessa lógica é que você vai procurar marcar as pessoas com um chip pequeno que vai ser colocado na palma da mão. E esse chip tem por objetivo simplesmente facilitar a vida. Então, do ponto de vista da organização social, o chip só traz vantagens, porque as pessoas vão dizer, olha, você chega no mercado, ao invés de você levar um cartão de crédito, você ficar derramando moedas, não, você só vai colocar a mão ali e vai ler o cartão que está na sua mão. Você vai passar num passaporte automático no aeroporto, não vai ter fila, né? Frei, Então, tudo vai ser automático. será que além dessa tecnologia, considerando essa explanação que o Frei colocou e que eu concordo, né, de que existem dimensões diferentes, né, tem a dimensão espiritual da alma e tem a dimensão física, que é onde o nosso corpo está, né? Será que essa marca da besta, considerando agora esse alvorecer de promessas aí de longevismo, quer dizer, se viver mais, o imortalismo, né, através de edições genéticas, né? Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo ali onde eu comentei sobre a desextinção, que eles pegaram um lobo que supostamente estava extinto há 10 mil anos atrás e trouxeram ele de volta à vida, né? Será que na dimensão material, essa corrupção que vem na alma da pessoa, né, na moral dela, será que não vai se manifestar também na corrupção da carne dela, onde ela vai fazer a edição genética do próprio organismo, se bestializando, misturando o DNA dela com o DNA de animais, DNA de plantas, enfim, transfigurando a imagem e semelhança dela, que é a imagem e semelhança de Deus, e tornando ela numa besta, literalmente. Sim. Na verdade, quando fala o número da besta, na lógica da língua ali, essa besta seria justamente isso. Seria o homem que se transfigura na dimensão puramente animal, né? Então, é isso que está acontecendo hoje. Não só com a influência de alimentação, de medicamentos, coisas que eles colocam ali, né, hormônios, coisas que alteram a natureza normal das pessoas, né, e que fazem com que a pessoa estimule de uma forma exagerada os instintos, como eles fazem, por exemplo, com as crianças de 5, 6 anos, que estão estimuladas, do ponto de vista da sensualidade, de uma forma completamente desequilibrada. Porque aquilo que elas deveriam receber como estímulos, normalmente da natureza, a partir de 13, 14 anos, na adolescência, elas estão recebendo hoje com 5, 6 anos. E por que eles fazem isso? Justamente para que essas crianças depois não sejam capazes de pensar. Então, elas não são capazes de pensar, não são capazes de raciocinar, não são capazes de desenvolver um raciocínio. Por quê? Porque a mente foi precocemente estimulada nos instintos sexuais. E tudo isso eles estão trabalhando, não só de forma, como eu disse, né, através de estímulos, ou através de nutrientes, coisas que eles colocam para as pessoas, propaganda subliminar, mas também fazendo outros tipos de pesquisas para levar as pessoas à bestialidade. Bestialidade é exatamente isso. Genética. Pessoas que são voltadas somente para o consumo exagerado de droga, de bebida, de alimentos diversos, cada vez mais deliciosos, não são capazes, por exemplo, do jejum, ou não são capazes de alimentos que são mais saudáveis, não, mas eles querem comer somente coisas deliciosas todos os dias, e todos os momentos, que o tempo todo a pessoa tem que estar estimulada para o prazer.
E por quê? Porque aquilo ali inibe a capacidade da pessoa de rezar, ou de pensar em Deus, ou de fazer um raciocínio lógico, etc., e faz com que as pessoas fiquem simplesmente consumistas e voltadas somente para o âmbito carnal, bestial, né? Animalizar, fica animalizado. Então, tem uma lógica mesmo, né? De fato, isso tudo está dentro desse sentido, porque quando você faz isso, você consegue mais facilmente dominar as massas, né? Então, o domínio das massas vem também com esse tipo de programa.